Agora sim, agora começou. Agora começamos o nosso BBB, né? Boa noite a todos e a todas mais uma vez. Sejam bem-vindos a mais uma live da disciplina de Administração Aplicada ao Turismo e Hotelaria. Não fiquem tristes, porque é a nossa última live, mas eu espero reencontrá-los aí em breve. Espero que nós possamos nos reencontrar em uma próxima disciplina, no próximo bimestre ou semestre, não sei como é que vai ser a logística do curso de vocês, mas de já eu queria dizer que fiquei muito feliz de poder estar com essa disciplina e queria também aproveitar o momento para pedir para vocês para que fizessem o máximo de possível de esforço para realizarem as atividades que estão faltando, tá? Porque eu vi que eu fui fiscalizar alguns polos e eu vi que a boa parte dos alunos, assim, de certa forma, tem uma participação muito massiva de Pedro II e do polo de São Raimundo Nonato, se eu não estiver enganado, mas é bacana que vocês, dentro da organicidade de tempo de vocês, de vida, tentem ir respondendo, porque nossos prazos estão encerrando, e eu, infelizmente, não vou poder reabrir. Então, vocês têm até o dia 30 para realizar o Fórum 1 e até o dia 2 para realizar o Fórum 2, né? Então, não deixem para a última hora, não percam os prazos, participem e debatam lá junto com os colegas. Era um dos recados que eu queria dar antes de iniciar a aula, mas, assim, na aula de hoje, como eu já me antecipei anteriormente, nós vamos falar sobre o plano de negócios e o Canvas, mas eu particularmente penso que é interessante que nós relembremos o que nós debatemos na nossa última aula, né, na nossa live passada. Na aula passada, nós fizemos algumas reflexões referentes ao conceito. Boa noite, teve gente que disse que não ia poder participar, eu vi lá no e-mail, mas está aí, que bom, viu? Seja bem-vinda. E aí, pessoal, como eu estava falando, na aula passada, nós falamos sobre a questão de compreender conceitos relacionados às características e componentes das empresas e organizações públicas de turismo. Então, eu espero que tenha ficado claro para vocês, com base na análise que nós fizemos da Lei Geral do Turismo, a Lei 11.771, de 2008, que, inclusive, existe uma proposta de discussão dessa lei, para que ela seja reformulada, mas a gente tem uma lei que é a lei atual, e essa lei... tranquilo. Que bom. E que bom nesse sentido, né? Não no outro. Mas voltando aqui. E essa lei, pessoal, é uma lei que ela vai especificar quais são as empresas de turismo que precisam ser formalizadas. Eu vi que a Rosana levantou a mão. Você quer fazer alguma fala, Rosana? Posso seguir? Acho que sim, né? Então, vamos lá. Tá cortando? Tá cortando para vocês também, pessoal? Ou só para a Rosana? Rogério, aliás, desculpa. Normal, né? Normal, tranquilo. O pessoal que tiver com problema, tenta sair da reunião e entrar novamente, tá bom? Para que a gente possa tentar resolver esse problema. Mas, resgatando o que eu estava falando, na nossa aula passada nós falamos sobre esses componentes e essa lei, e melhorou, né? Qualquer coisa eu tiro o microfone, mas eu vou tentar aqui seguir com o microfone porque acaba concentrando melhor a minha fala, tá bom, pessoal? Então, como eu estava falando, a gente viu quais são essas empresas que fazem parte, que precisam se cadastrar junto ao Cadastro, que são basicamente 6, né, os meios de hospedagem, agências de turismo, transportadoras turísticas, organizadoras de eventos, acampamentos turísticos e as empresas que trabalham como parques temáticos. E aí nós vimos também que existem empresas que elas não têm obrigatoriedade de se cadastrar, mas que se quiserem se cadastrar, elas têm essa possibilidade, né?
E aí entram as empresas de alimentos e bebidas, empresas da área de transporte, por exemplo, fluvial, né, que tem uma especificidade, e nós vimos também quais são os guias de turismo, bem lembrado, Valtércio, que eu também tinha comentado que eu acabei esquecendo, e então nós falamos sobre esses prestadores de serviços turísticos e todas as suas especificidades. É interessante que vocês saibam que esses prestadores, eles vão juntos, né, fazer parte dessa cadeia de construção do produto turístico. Então, é essencial que haja um diálogo entre essas empresas, que haja uma relação de cumplicidade, digamos assim, mesmo que essas empresas, que haja um trabalho em rede, né, mesmo que sejam empresas de segmentos similares, para que se tenha um desenvolvimento turístico efetivo do destino e que a gente consiga construir um produto bem concebido. Beleza? Então, a gente falou sobre essas características, esses componentes, e depois, logo em seguida, nós falamos sobre alguns conceitos relacionados à administração. E aí eu especificei o que seria o desenho organizacional, a área de sistemas, métodos e operações. Também falamos sobre os conceitos de estratégias e o conceito de qualidade no turismo. Vejam que são conceitos da administração, mas que o turismo, enquanto uma área que dialoga com a administração, se apropria no sentido de que as empresas de turismo elas precisam e devem prestar um serviço de qualidade. São empresas que vão... Se a gente for visualizar uma empresa numa perspectiva neoclássica, a gente vai visualizar essa empresa enquanto um sistema. E esse sistema ele vai ser formado por várias partes que se integram, que se interconectam. Então, a ideia de sistema está muito ligado a isso. As empresas, independente de quais sejam elas desenvolvem processos, elas desenvolvem sistemas, né? Aliás, métodos para poder executar suas atividades. Então, nas empresas de turismo não é diferente. Daí a importância de nós termos conhecimento desses conceitos. O desenho organizacional, como vocês devem bem lembrar, está muito ligado à ideia de a empresa, como ela está organizada do ponto de vista organizacional mesmo. Se é uma empresa lean staff, se é uma empresa que tem uma organização mais verticalizada, digamos assim, ou se é uma empresa híbrida, que tem essa organização vertical e horizontal. E, por fim, a gente falou sobre o conceito de estratégia. Estratégia, basicamente, é um meio para que nós possamos chegar a um objetivo. Apontamos que essas estratégias elas devem ser mensuráveis, elas precisam ser palpáveis e precisam, sobretudo, estar de acordo com a realidade da empresa. Então, vejam que as estratégias são o que eu penso para tentar resolver uma demanda da minha organização, seja ela pública ou privada. Então, na nossa última aula, nós falamos sobre todos esses conceitos, e eu espero que tenha ficado claro para vocês. Qualquer dúvida, vocês podem estar consultando tanto o livro de Chiavenato, que trata sobre esses conceitos, quanto o livro de Maximiano, que está disponível lá no nosso SIGA. Bom, gente, hoje, falando de plano de negócios, a primeira questão que eu coloco para vocês, para que vocês possam refletir, é a seguinte: o que é o plano de negócios? É um documento? É uma ferramenta que ela não tem utilidade, ela não serve para nada? Na concepção do que vocês já viram até hoje, de participações em cursos, em oficinas, vocês já devem ter ouvido falar sobre plano de negócios, inclusive os que não são empresários, ou que não trabalham na área mercadológica, digamos assim. Mas o que é o plano de negócios, no entendimento de vocês? Podem colocar palavras aí, chave, para a gente poder ir fazendo conexões. Mas a primeira questão que eu preciso que vocês entendam é resgatar os conceitos relacionados aos princípios da administração, que são quais? Planejamento, organização,
direção e controle. Então, eu preciso ter em mente que o plano de negócios, ele vai fazer parte da etapa de planejamento da minha organização. Seja uma organização que já existe ou uma organização que ainda não existe. Uma ideia que vai ser concebida. Mas eu devo ter essa racionalidade sobre a questão do planejamento. Né, Luiz Gustavo? Então, vejamos que essa ideia do... Sim, Luci. Seria um passo a passo para como fazer a administração, mas veja, pensar a perspectiva de uma organização, seja ela pública ou privada. Então, nós precisamos ter muito entendimento de que é uma ferramenta que ela eu provoquei no início, mas já estou dando aqui o spoiler, é uma ferramenta usual. A gente vai utilizar essa ferramenta. Se tiverem pessoas aí que trabalham enquanto empresários além do Rogério, não sei se já usaram o plano de negócios em algum momento da vida empresarial, ou o pessoal que é guia de turismo, mas o plano de negócio é essa ferramenta. E aí, do ponto de vista conceitual, eu quero colocar aqui para vocês 4 perguntas norteadoras. Por quê? Por que o plano de negócios? Por que ele deve ser elaborado? E isso, o Valter já está respondendo, de certa forma, para traçar um objetivo, né? Traçar um retrato do mercado que a empresa vai se inserir, dos produtos que o empreendedor ele vai comercializar, ele vai prestar os serviços que vão ser comercializados por ele. O Ramon está complementando que é algo que é fundamental para a estratégia da empresa, né? Não tem como a gente pensar em estratégia e não pensar no plano de negócio, porque, como o próprio nome já diz, um plano é um documento norteador, que vai ter esse viés de nos orientar para chegar a um determinado lugar. Então, vejam a importância do plano nesse sentido. E aí, a primeira pergunta que eu tinha colocado para vocês era o porquê. Porque a intenção do plano é traçar justamente esse retrato do mercado, né? Dos produtos, dos serviços e as atitudes do empreendedor, né? De modo, como a professora já colocou aí, para diminuir os riscos da organização. O outro ponto que a gente também aponta é que esse plano ele tem um porquê de detalhar a organização. É a partir do plano de negócios que eu vou conseguir visualizar como é a minha organização e como ela, do ponto de vista de planejamento, obviamente, né? Como eu vou executar as ações da minha organização. Então, o plano ele tem essa intencionalidade, essa provocação, né? Que vocês que já colocaram aí muito bem. O que é esse plano? O plano, como eu disse, ele é um documento norteador. Então, do ponto de vista teórico, o plano de negócios ele é uma ferramenta usada já há muito tempo. Diversos autores debatem o plano de negócios enquanto uma ferramenta, mas ao longo do tempo, nós precisamos também refletir que essa ferramenta ela começou a ser questionada, sobretudo por conta da falta de uso dela. E eu falo por experiência própria, pessoal. Quando eu trabalhava no Sebrae, era muito comum os candidatos a empreendedores ou os empresários, eles construírem um plano de negócios e esse plano de negócios ir para a gaveta, ir para o armário e ficar lá. Então, começou-se a questionar a usabilidade dessa ferramenta. Muitos teóricos começaram a questionar isso. Então, esse documento, conceitualmente falando, ele vai descrever por escritos os objetivos do negócio para que a gente consiga alcançar esses objetivos, né? O plano de negócio ele vai fazer com que nós consigamos e tentemos, aliás, evitar erros. E esse plano ele vai ser, como eu já reforcei bastante, primordial para qualquer organização, né? Em relação à questão de quem deve, né? Que é uma outra pergunta também que eu coloco para reflexão aí junto a vocês. Tanto quem tem uma empresa quanto quem vai abrir uma empresa. Por isso que eu digo que o plano de negócios
essa ferramenta que pode ser utilizada para quem já é empresário ou para quem quer ser empresário, ok? E, por fim, o para quê. O para quê está muito ligado à ideia de como eu vou organizar as ideias de um novo empreendimento. Pessoal, façam uma breve análise do mercado turístico no qual vocês estão inseridos. Que possibilidades novas vocês poderiam desenvolver aí? Que tipos de negócios não existem em Teresina, em Pedro II, em Campo Maior, em São Raimundo Nonato, em Oeiras, que nós poderíamos constituir para tornar esses destinos mais atrativos ainda? Timon, né? Eu sei que tem gente de Timon também, então, e de outras localidades. Então, pensem, né? O que eu posso constituir que não existe? Então, o plano de negócio ele vai ajudar nesse sentido. Ele também vai fazer com que você tenha orientação para organizar a sua empresa. É muito comum que as pessoas elas não tenham esse entendimento, e quando eu falo as pessoas, os empresários, de como conduzir uma organização. Eu falo por experiência própria de novo, sou filho de empresários, os meus pais, eu já estou dando aqui spoiler da minha família, que eles não escutem, mas enfim, os meus pais, eles têm uma empresa, e eu já prestei consultoria para eles, então assim, é impressionante como tem uma série de coisas que eles fazem práticas que não são adequadas, no sentido de incorretas, que por mais que eu tente corrigir, eu não consigo. E filho de casa, tem um ditado que eu esqueci agora, que tem alguma coisa com casa de ferreiro, espeto de pau, né? Você não consegue resolver os problemas da sua própria casa. Mas quando eu estava falando dos empresários também, que tinham empresas, a dinâmica é a mesma. A grande maioria das empresas que existem no Brasil são micro e pequenas, então a gente não tem, pode ser isso aí também, viu, Valtécio? E aí a gente não tem essa ideia de ter um planejamento. Os empreendedores, eles vão fazendo de qualquer forma, e isso é muito problemático. Por isso que é importante nós termos esse documento orientador, para a expansão mesmo do negócio, né? Vocês foram colocando aí exemplos de empresas que não existem, e é legal a gente ter essa visualização, porque já na esfera pública, às vezes o gestor de turismo, ele tem uma visão muito fechada, muito concentrada em alguns recursos que existem, mas a gente pode constituir recursos para poder criar novos produtos turísticos. Alguém está com o microfone ligado, quer falar? Sou eu, professor, com licença. Tudo bem, Rogério? Olá, pessoal. Boa noite. Isso. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Boa noite. Eu estava aqui pensando, professor, em face de suas explicações e também do pessoal participando aí no chat, e em face da experiência adquirida, que é muito certo um ditado que os consultores do Sebrae e também uma realidade que a gente observa, principalmente em minha cidade e outras que eu já visitei, que é assim, há uma certa resistência em muitos empreendedores em utilizar-se do plano estratégico de negócios, e aí casa com um ditado que os consultores do Sebrae sempre colocam. O negócio, ele só é um negócio vivo se ele passar pelo menos 2, 3 anos de sobrevivência. A partir daí é que ele poderá ser considerado um negócio que vai sobreviver. Né? E isso se não houver nenhuma crise, nenhum elemento surpresa, enfim. Mas ocorrendo tudo normal, acontece isso. E a gente vê muitos fecharem antes disso. Por quê? Justamente por isso, pelo que você está dizendo, que muitos empreendedores não bebem da fonte de se utilizar de um plano de negócios. E aí eles chega qualquer crise e eles são rapidamente levados por ela. Não é verdade? Obrigado. Deixa eu ligar aqui meu microfone. Sim, Rogério, com certeza. A gente tem aí uma série de... E eu percebia muito isso. Se alguém for trabalhar com consultoria, vai perceber isso. Os empreendedores, e eu não estou falando mal, eu estou falando no sentido de quê? Da gente começar a perceber que uma empresa é como se fosse
um ser humano, digamos assim. Ela vai sofrer por momentos ruins, momentos bons. Você precisa fazer um diagnóstico dessa empresa, ter uma visão holística dessa empresa ou dessa organização. E muitos empreendedores, por mais que eles saibam fazer ou tenham a habilidade para desenvolver aquele serviço ou criar aquele produto, eles não têm essa preocupação com o planejamento. E eu vejo, inclusive, que alguns alunos estão comentando, né, que trabalham nessa área, que precisam se organizar melhor, mas é isso, gente, é possível, desde que você comece a enxergar dentro da sua realidade o que você pode fazer para tornar o seu negócio mais competitivo, tá? Então, são pontos que eu queria trazer aí para reflexão, e à medida que eu for explicando o plano, porque eu vou trazer a estrutura para vocês e explicá-la, né, para que a gente possa entender. O Valtesse, inclusive, já disponibilizou aqui um vídeo no YouTube eu acho que é sobre o plano de negócios do Sebrae, não sei, mas tem muitas ferramentas, inclusive eu disponibilizei para vocês uma cartilha, tá? Então fiquem à vontade para consultar esses materiais todos. Voltando aqui, gente, o plano também ele vai servir para que a gente consiga apoiar a administração da empresa em números e estratégias, porque a partir do plano eu vou conseguir ter dados palpáveis, dados estatísticos, dados numéricos, que vão quantificar a realidade da minha empresa ou da minha potencial empresa. E vejam que, independente do cenário que você atue, a pesquisa ela é muito significativa e ela é importante. Por isso que a gente precisa pensar nessa ideia dos números que o plano de negócio vai contemplar, né? É a partir do plano de negócio que eu vou definir as estratégias que eu comentei na aula passada. E um outro ponto também que nós precisamos saber é que ele facilita a comunicação entre os pares. E quando eu falo pares, entendam, os stakeholders, né? Clientes, os fornecedores, os sócios, todos os indivíduos que, de certa forma, têm alguma relação com a nossa organização, seja ela pública ou privada. Então, o plano ele vai ter essa facilitação de comunicação, porque cada um vai saber o seu papel. A partir do plano, eu vou conseguir visualizar como eu vou agir daqui a um determinado tempo, e eu vou saber quais são as atribuições de uma determinada pessoa na minha organização. A gente até falou sobre organograma na aula passada também, né, que foi um outro conceito que foi desenvolvido aí, trabalhado. Então, enfim, gente, uma série de coisas. E, sobretudo, para você chegar no banco, para você conseguir captar recurso, para você ter acesso a recurso, você precisa de um plano de negócios. Ah, professor, já captei recurso sem plano de negócios. Ok, você pode ter até conseguido, mas existe aí eu dizia muito isso para os meus consumidores lá. Parece que algo deu errado. Por favor, tente novamente. Pessoal, só um minuto, meu celular tem vida própria. Só um instante aqui. Silenciar ele aqui. Algo não deu errado não, viu? Tá tudo certo. Essas coisas só acontecem comigo, é impressionante. Então, né? Sim, gente. Então, como eu estava falando para vocês, para que você possa captar recursos, você chega lá no banco com um plano de negócios, você consegue captar recursos. Você consegue, de certa forma, fazer com que o gerente ele tenha uma visualização do dinheiro que você precisa, do capital de giro, da lucratividade que essa empresa vai ter. Então, o plano de negócio também vai permitir isso, tá? É a partir do plano de negócio que eu consigo captar recursos humanos também, captar pessoas, e eu falei sobre isso, sobre a importância das pessoas, sobretudo hoje, que nós vivemos em um mundo muito tecnológico, muito conectado, de pessoas desenvolverem suas habilidades socioemocionais para poderem trabalharem, para poderem continuar no mercado de trabalho ativas, porque muitas pessoas têm perdido oportunidades ou têm deixado de fazer parte de organizações porque não têm essas habilidades bem desenvolvidas. Então, também é uma forma que você tem a partir do plano de captação de que tipo de profissional eu quero para a minha empresa. Eu quero
trabalhar com a diversidade na minha empresa, eu quero trabalhar com pessoas que têm determinada qualificação, então tudo isso é significativo. E, por fim, as parcerias, porque organização nenhuma, pública ou privada, não consegue se desenvolver se não tiver parcerias, certo? Então, vamos agora para o plano, o tão esperado plano de negócios. E aí a gente precisa entender que esse plano de negócios, ele vai partir de um processo empreendedor. Esse processo, pessoal, ele está estruturado em 4 fases. Quais são elas? Em 4 etapas. A identificação de oportunidades, por isso que eu perguntei a vocês que possibilidades existem na região de vocês, nos municípios, nos destinos, para ser desenvolvido. Porque é a partir dessas oportunidades, que a gente identifica essas oportunidades, é que nós criamos novos produtos. Por que será que o turismo no Piauí não tem deslanchado? Será que é só por falta de incentivo? Ou será que é por falta de empreendedores que tenham uma visão mais uma visão mais ampla, né, de possibilidades que podem ser desenvolvidas em todo o nosso estado? Então, são provocações que eu estou deixando aí para vocês irem refletindo. A segunda etapa seria a elaboração do plano, que é a que nós iremos comentar agora. A terceira etapa é a captação de recursos. Eu enxerguei a oportunidade, eu elaborei meu plano de negócios, então, a partir de agora, eu vou lá no banco captar recursos. E nós vimos na Lei Geral do Turismo que existe o FUNGETUR, que é o Fundo Geral do Turismo, que vai disponibilizar essas linhas de crédito para o turismo. Então, vocês que têm interesse em empreender na área de turismo, entrem na página do Ministério, visualizem as possibilidades de empreender por meio do FUNGETUR, quais são os bancos que são parceiros, para que vocês consigam, né, captar esses recursos. E, por fim, a última etapa, que é o gerenciamento. Não adianta de nada eu ter um plano bem elaborado, eu captar recursos e eu não conseguir gerenciar a minha empresa. É como se tudo fosse por água abaixo. Tudo que foi idealizado foi por água abaixo, né? A partir do momento que eu não consegui gerenciar. E falamos sobre esse processo empreendedor, né? E a partir desse processo empreendedor, nós entraremos agora nas etapas do plano de negócio. Vê aí que o pessoal está comentando, né, sobre a estrutura, Ramon está falando sobre pesquisa de mercado, a gente vai falar sobre isso, Ramon. A questão do plano de negócio como para captação de investimentos, sim, isso é indiscutível. Então, vamos aqui. Primeira etapa do plano de negócios, segundo a cartilha que eu estou utilizando com vocês. Existem outros modelos, mas eu estou utilizando uma cartilha do Sebrae. A primeira etapa seria iniciando o plano. E nesse iniciar o plano, eu vou pensar sobre o quê? Sobre o ramo que eu vou atuar, desde hospedagem, agenciamento, transportes turísticos, elaboração de roteiros turísticos, eu vou trabalhar com acompanhamento de grupos. Qual é o ramo de atuação, né? Eu também preciso pensar qual é o meu produto turístico, qual é o serviço que eu vou prestar. E, gente, eu não sei se eu falei isso com vocês, mas o produto turístico ele tem uma série de características que elas são muito diferentes quando a gente compara o produto turístico com esse telefone aqui, por exemplo, né? Um celular, que é um bem, ele tem características específicas e o produto turístico tem outras características. A comercialização desse produto ela vai ser realizada, mas o turista ele vai vivenciar a experiência à medida que ele está lá no destino. Então, se algo dá errado, consequentemente, isso vai sobrar para quem? Para quem vendeu esse produto turístico. Não dá para a gente... Produto turístico ele não é tangível. Eu não posso apalpar esse produto. Ele não é palpável, né? É um produto que eu vou vivenciar e é uma experiência subjetiva que cada um vai viver de uma forma. Então, vejam o quanto que é importante a gente pensar nesse produto, ou serviço, como queira. E o local também do estabelecimento. Vocês acham que
um hotel fazenda daria certo lá na praia de Luiz Correia? Provavelmente não, né? Provavelmente seria mais interessante a gente fazer um hotel fazenda em uma cidade que tenha características mais de cerrado, talvez, e aí talvez em Campo Maior, ou na região mesmo de São Raimundo Nonato. Será que um hostel teria demanda para a cidade de Oeiras, que é uma cidade que tem um apelo muito para o cunho religioso e histórico? E, geralmente esse turista é um turista que tem uma idade, digamos que mais avançada. Então, são pontos que a gente precisa pensar, né? O local que eu vou estabelecer o meu negócio. E aí, esse plano de negócios, desculpa, ele tem um sumário executivo. Esse sumário vai contemplar basicamente alguns itens. Quais seriam eles, professor? Resumo do plano, que é justamente a última etapa do plano, e você vai resumir o que é a sua empresa, quais são as características dela, o que ela aborda, o que você pretende trabalhar. Então, é um resumo mesmo de todo o documento que você estruturou, né? A descrição breve da empresa, eu vou descrever a minha agência, eu vou descrever o meu hotel, a minha pousada, o meu hostel, o meu restaurante, a minha empresa de elaboração de roteiros turísticos, eu vou fazer essa descrição. O que é a empresa? E aí, quando eu penso no que é a empresa, eu tenho que ter muito claro na minha cabeça, racionalizado, a ideia do conceito do negócio. Você pode muito bem criar um restaurante. Aqui em Parnaíba é muito comum, por exemplo, a gente tem muitos restaurantes de frutos do mar. Mas se eu criasse um restaurante de comida mexicana, que aqui só tem um, até onde eu sei, e ele só trabalha com delivery. Então, se eu crio um conceito e eu situo esse conceito dentro do mercado, eu vou começar a visualizar o que existe para que eu possa criar a oportunidade, né? O outro ponto também é a missão da sua empresa. A missão é a razão de ser da empresa. Qual é a missão que a sua empresa tem? O que ela quer realizar, né? O que ela quer transmitir para quem é consumidor dessa empresa? O Ramon está comentando aí sobre visão e valores também, que são itens que fazem parte. O perfil dos empreendedores. Quem é o empreendedor que vai estar investindo nessa empresa? O Anderson, ele é turismólogo, ele já trabalhou como consultor. O Valtécio, ele é guia de turismo, tem formação nisso, trabalha com isso. Então, eu preciso estabelecer o perfil dessas pessoas para que a gente possa, com base nesse perfil, conseguir ter uma relação equilibrada dentro da organização. Os produtos e serviços, e no caso do turismo, os serviços que vão ser realizados e prestados, os segmentos de clientes. Vocês lembram lá em TG que nós falamos sobre segmentação? Existem várias maneiras de segmentar, dentre elas, nós podemos apontar a ideia de segmentação por meio da questão das motivações de viagem, idade, se esse turista ele quer ficar hospedado em um determinado local, em um hotel de charme, em um hostel, segmentação por conta da questão de poder de compra desse turista. Então, a segmentação, ela precisa ser estabelecida porque eu vou definir quais são os segmentos que a minha empresa ela vai atender. Professor, eu vou deixar de atender outras? Claro que não. Você não é bobinho e vai continuar querendo ganhar din-din. Só que eu preciso estabelecer os segmentos que são prioritários, para que eu tenha um foco. A empresa ela precisa ter um foco. A ideia de localização eu já comentei, o investimento total dessa empresa, o quanto é que eu vou investir, né, financeiramente falando, os indicadores financeiros, que eu vou apontar daqui a pouco quais são eles, e aí na parte que geralmente quem é mais das ciências sociais aplicadas peca mais, é interessante ter alguém da matemática, alguém que trabalhe com estatística para poder otimizar dependendo do quanto que você vai investir, né, nessa empresa. A forma jurídica também é importante. Essa empresa ela vai se constituir juridicamente de que forma?
E, por fim, enquadramento tributário, né? Todos esses aspectos aí de regimentos legais que vão influenciar na minha empresa. Bom, gente, o sumário precisa ser simples. Eu sei que eu falei uma série de itens aqui, mas ele precisa ser simples, ele precisa ser objetivo, ele precisa despertar o interesse para que o gerente lá do banco que você vai captar recursos, ele olhe e fale assim, nossa, essa sacada do Ramon é muito boa. A ideia da Lucy, vale a pena a gente disponibilizar recursos para ela. Claro que vai depender do banco e do plano de negócios que você vai elaborar, mas vejam que isso vai acabar sendo um fator-chave para a captação de recursos. E, por fim, a ideia da visão geral da empresa, né? Essa visão geral e clara, que quem vai te ajudar, leia-se, ajudar, entre aspas, né? Porque o recurso vai ser emprestado. Então, assim, a gente precisa ter isso muito bem delimitado. O segundo item seria a análise de mercado, que vai contemplar quem são os clientes, quem são os concorrentes, fornecedores. Eu vou definir o meu público-alvo. Lembram que nós falamos de segmentação anteriormente? Então, aqui eu vou definir quem são os meus públicos-alvos. Como a minha empresa ela vai se posicionar no mercado. Existem várias agências de turismo em Teresina, que trabalham com turismo de intercâmbio, que trabalham com turismo de lazer, mas não tem nenhuma empresa que trabalha com turismo de negócios. Não tem nenhuma empresa que trabalhe com turismo de luxo. Então, a gente precisa, né, se posicionar o nosso serviço dentro dessa análise de mercado. E aí é nesse momento que eu vou direcionar as ações de promoção e marketing. Eu não vou me aprofundar sobre marketing aqui agora, até porque vocês vão pagar uma disciplina específica. Ramon já está aí se antecipando, né, os 4 P's do marketing, que eu vou falar depois. Mas, assim, direcionar as ações de promoção. Será que é mais interessante eu chegar para o meu consumidor por meio de forma direta ou chegar por meio de uma página nas redes sociais? Hoje em dia, a gente tem muitas empresas que estão funcionando única e exclusivamente online, e que elas antes não trabalhavam com essa demanda, com essa perspectiva, aliás, e hoje estão trabalhando e viram que vale a pena investir no online, na comercialização por meio do online. Quantos empreendedores vocês devem conhecer que trabalhavam com, principalmente o pessoal de alimentos e bebidas, de restaurantes que trabalhavam com a comercialização ali do prato feito, de um PF, ou até mesmo de um restaurante mais estruturado, mas que hoje o empreendedor ele trabalha com delivery. Hoje ele está conseguindo receber pessoas porque é permitido legalmente, mas tem a possibilidade do delivery. Então vejam que são possibilidades que vão surgindo. E a ideia do marketing, pessoal, que vocês precisam compreender aqui nesse momento agora, é que marketing não é a mesma coisa que propaganda, beleza? Eu sei que isso é muito batido, mas é interessante que vocês entendam que marketing e propaganda são coisas distintas, porque senão vocês vão carregar isso consigo, achando que propaganda e marketing são conceitos, e na realidade a propaganda ela vai fazer parte dos elementos do marketing. É um dos meios de marketing, na realidade, né? Sim, essa ideia do online, viu, Milena, veio para ficar para todo mundo, viu? Eu falo por experiência própria. Vou começar a pensar em cursos para vender para os meus alunos aí dos polos à distância. Espero que vocês comprem. Brincadeiras à parte, o item 3, a etapa 3, seria o plano de marketing. E o que é esse plano de marketing? É o conjunto de atividades desenvolvidas pela empresa para atender às necessidades, mais os desejos dos clientes. Pessoal, por que vocês compram determinada coisa? Por que vocês compram um celular, um determinado tipo de comida,
O que que motiva vocês a comprar um produto ou bem? Uma palavra só. A marca, o Ramon usa iPhone, então, o poder, né? Eu vou ostentar que eu tenho poder de compra, e quando eu tenho eu compro determinado produto, eu mostro para quem está me vendo lá nas redes sociais, por exemplo, que eu posso viajar, que eu posso usar determinada roupa de uma marca X ou Y, que eu posso tomar determinado drink, que eu posso frequentar determinado bar. Então, todas essas questões aí que vocês colocaram, status, né? O desejo também, porque, querendo ou não, lembram que eu falei que nós temos subjetividades? Aquilo que pode ser prazeroso para mim pode não ser para a professora Jussiana. Aqueles segmentos que vão atender a minha perspectiva podem não atender a dela. Então, as subjetividades, né, todas essas palavras que vocês colocaram, elas têm relação total com a questão do consumo. Sobretudo hoje, em que nós falamos em um turismo de economia compartilhada e colaborativa. Mas só que esses conceitos aí que vocês colocaram, eles não entram, né? Porque se a gente fala em economia de colaborativa e relacionar com a ideia de poder, de vício, de consumismo, vai totalmente de encontro. Mas vejam que é isso, né? O marketing, ele visa convencer vocês a comprarem esse copo com água, certo? A função do marketing é essa, é pegar um produto, transformar ele, criar estratégias para poder fazer com que esse produto chegue até você e você tenha vontade de comprar essa água aqui, que vem de Parnaíba, né? Uma água especial, das fontes do litoral parnaibano. Então, vejam que é a partir dessas características que o consumidor ele vai se sentir instigado a querer comprar aquele serviço ou produto. O Ramon falou sobre os 4 P's do marketing. Eu vou apontar rapidamente quais são, para quem não conhece: produto, os pontos de venda, promoção e preço. O produto está muito ligado à ideia de qualidade que vocês colocaram, a necessidade do consumidor em querer aquele produto ou serviço. O turismo é um produto é um produto necessário, as pessoas precisam viajar. E aí? Eu não sei vocês. O turismo não é um produto essencial, mas eu, hoje, 10 meses trancado dentro de casa, eu tenho uma demanda muito grande por viagem. Então, de certa forma, o consumidor, na sua subjetividade, ele começa a enxergar aquilo como uma necessidade. Concordam comigo? Ou discordam? Tudo bem. Mas vejam que sim, né? A questão da inovação desse produto ou serviço. No caso dos pontos de venda, vai ser um ponto de venda direto, já me antecipei, já falei sobre isso, vai ser a gente vai ter um canal para chegar no consumidor, como a Laura Milena comentou, o online veio para ficar e veio mesmo, gente. Não tem para onde correr. O online hoje veio para ficar e quem não souber trabalhar com online ou não quiser, está lascado, entre aspas, porque veio para ficar e, querendo ou não, gente, principalmente as redes sociais. Hoje o Instagram, ele teve uma mudada no layout, e se você for parar para pensar, o Instagram virou uma verdadeira loja, né? Uma verdadeira vitrine de lojas. Você consegue visualizar ali marcas a todo tempo sendo estampadas para você. Então, a gente tem aí uma dinâmica, sim, de que esses canais, eles são os mais usuais hoje em dia. A promoção tem muito a ver com a propaganda. Qual foi a propaganda que eu fiz das águas de Parnaíba? Elas são das fontes litorâneas, né? Que tem todo que nem o pessoal que toma água Perrier, que é uma água, acho que é francesa ou italiana, não lembro agora, que é anunciado lá que a água é das fontes termais, não sei da onde, você vai e compra na França, né, Valtesse? Então, enfim, a propaganda, na realidade, ela vai convencer o consumidor
a comprar esse bem. E, por fim, a questão do preço, né? Que é, será que o meu consumidor está disposto a comprar o meu serviço? Será que aquilo vai atender à necessidade do meu consumidor? E aí uma questão que eu preciso pensar é que esse preço ele tem que estar de acordo com o mercado. Não adianta você morar em Teresina e querer vender... Faz tempo que eu não como pizza em Teresina, mas eu lembro que tinha pizza desde R$ 15 a 100, né? Não adianta você querer botar uma pizza acima disso, que já vai ficar muito distante da realidade do mercado. Entrada de uma festa. Se você coloca uma entrada de festa num preço que não está de acordo com o mercado, ou num espaço, numa área funcional turística que a gente chama, em que tenham vários bares, provavelmente as pessoas elas não vão procurar a sua empresa, vão procurar outras que sejam mais acessíveis. Então, o preço é importante. E o preço é ele que vai construir essa receita para a empresa, né? A partir da quantidade de vendas feitas pela empresa. O item 4, pessoal, seria o plano operacional, que é o como eu vou fazer, né? Localização, instalações físicas da empresa, o que vai ter na minha agência. Eu vou trabalhar com uma agência online, desculpa. Eu preciso de quê? Eu preciso de uma mesa, eu preciso de um notebook, eu preciso de uma boa internet, eu preciso de um telefone, eu preciso de algumas ferramentas para eu poder chegar até o consumidor, né? Só um instante. É porque eu estou olhando bem aqui se o nosso convidado da live, se ele falou comigo. Pronto, voltei para vocês. Então, como eu estava falando, eu vou estabelecer também a estimativa de capacidade produtiva. Quantos passeios turísticos eu, enquanto guia de turismo, consigo realizar em um dia, para que eu não me canse, para que eu tenha lucro e para que eu não gere impacto ambiental àquele parque que eu estou desenvolvendo a atividade, né? Isso aí fica como reflexão para os colegas que são guias. Então, eu vou estabelecer uma capacidade produtiva, o quanto eu posso produzir, né? Você vai vender bolos e a sua produção são só 2 pessoas. Você vai conseguir dar conta de 15 bolos em um dia? Então, são questões que a gente precisa pensar. E também, como nós vamos atender, como nós vamos alocar, na realidade, os funcionários e quais são as funções dessas pessoas. Se nós vamos ter funcionários e funções, né? Porque, olha só, gente, uma coisa que acontece muito, as pessoas, elas trabalham nas empresas, mas elas não são orientadas para o que elas devem fazer. E aí, consequentemente, elas não sabem o que fazer, nem como fazer. Isso é culpa das pessoas, dos trabalhadores, por exemplo, e eu não estou generalizando, tá? Não. Às vezes o gestor ele não tem esse olhar de dialogar com seus pares. Então, a gente tem aí uma dificuldade, e é nesse momento do plano operacional que eu vou estabelecer quais são as atribuições de cada pessoa que faz parte dessa ideia de negócio ou desse negócio concebido. No item 5, a gente aponta o plano financeiro, que é o quanto eu vou investir. E já falando de plano financeiro, nós vamos trabalhar o quê? Os custos iniciais, as despesas e receitas, custos fixos e custos variáveis, o capital de giro, fluxo de caixa dessa empresa, como é que vai ser realizado, de que forma eu vou fazer. Lembram da empresa do meu pai? Ele não faz fluxo de caixa, não. No final do mês, na concepção dele, aquilo que foi ganho é lucro. Mas a gente sabe que na realidade não é, né? Então, é um outro ponto que precisa ser refletido, e a questão dos lucros realmente, né? E esse plano financeiro, ele vai envolver o resultado final, a última etapa, que a gente costuma dizer do plano de negócios, no sentido de estabelecermos
o quanto nós iremos gastar nessa empresa, para que essa empresa seja constituída ou para que ela seja ampliada. Então, eu aponto aqui alguns conceitos. Alguém ligou o microfone? Tá bom? Fui eu, professor, de novo, desculpa. Não, Rogério, que é isso, a aula é nossa. Beleza, obrigado. Na minha região tem um detalhe que a gente observa o seguinte: a gente percebe alguns empreendedores montam uma empresa e eles são empresários ricos de empresas pobres, né? Na mesma hora já compra um transporte e o fluxo de caixa não existe, ele pensa que o faturamento é o lucro dele, mistura tudo, as despesas pessoais com as despesas da empresa e por aí vai, daqui a pouco ele está todo enrolado, né? Então, o ideal é termos donos pobres de empresas ricas, porque assim você sempre vai ter uma empresa para você buscar se sustentar dela, certo? E não o contrário. Obrigado, professor, de novo. Não, isso que você colocou, Rogério, é fato, viu? A gente vê isso no dia a dia, não é só uma realidade que você visualiza em Pedro II, mas é uma realidade que eu creio que muitos de vocês visualizam, né? De empresas que não têm esse cuidado com o financeiro e que se mantém há muito tempo. Vejam que no Brasil, eu não lembro o dado agora, mas mais de 90% das empresas são micro e pequenas, e MEIs, né? Tem muita gente se formalizando como MEI, microempreendedor individual, e nós temos aí instituições que se disponibilizam para poder orientar esses empresários, ou esses candidatos a empresário, mas eles acabam não buscando, ou enfim, por qualquer outro motivo, existe uma autocrença de que eu consigo realizar um determinado serviço bem feito, então eu não preciso de um olhar externo, né? E aí, isso é um ponto que acaba, infelizmente, inviabilizando e fazendo com que muitas empresas acabem fechando. Tanto é que eu vi um dado hoje no G1 que falava que esse ano, eu até fiquei reflexivo, que esse ano foi de 5 anos para cá, foi um ano que teve uma queda no fechamento de empresas. Só que a gente tem que comparar também que houve um aumento, né, crescente no aumento dessas empresas. E será que realmente houve uma queda, ou será que essa queda não foi exponencial? Porque muitas empresas que eu particularmente conheço fecharam aqui em Parnaíba. E vocês também devem conhecer empresas aí nas cidades de vocês que também fecharam. Mas, voltando aqui para o que eu estava falando, a questão do plano financeiro vai envolver esses itens aí que já foram colocados por alguns colegas, né? Os custos pré-operacionais, para que a minha empresa possa iniciar, dar os seus pontapés iniciais. Como exemplo, eu posso citar a taxa de registro, a questão do alvará, se eu vou registrar como MEI é um valor, como ME é outro, como empresa de pequeno porte é outro, e por aí vai. Eu preciso também ter esse cuidado com relação à questão das despesas fixas, né, da minha empresa, dos custos fixos aí dessa empresa. Porque dependendo de como isso é alocado numa planilha, ou se não é alocado, você tem mais custos do que lucros, que eu coloquei já antes. O outro ponto também que nós colocamos aqui é o fato de que se eu vou ter um determinado equipamento, se eu vou locar esse equipamento, se eu vou alugar, porque acaba sendo um custo também para o empreendedor. Né? Por isso que é importante a gente ter esse cuidado também na questão de se eu vou adquirir os recursos, os equipamentos, ou se eu vou comprar. Então, do ponto de vista de elementos que vão ser contemplados, o demonstrativo de resultados, né, as receitas e despesas, tem que contemplar esse plano financeiro, o ponto de equilíbrio, que é justamente o faturamento mínimo que a minha empresa vai ter,
Eu acho que na aula passada eu até falei sobre tarifa neto, sobre percentual de desculpa, de margem de lucro sobre produtos turísticos, e a média é de 20 a 30%, mas pode ser que vocês utilizem de outras, né, de outras margens de lucro. Prazo de retorno do meu investimento, em quanto tempo eu vou ter retorno daquele capital que eu investi, a lucratividade, que é o lucro dividido pelas receitas totais do meu negócio, e os investimentos fixos, que eu já comentei, que são os equipamentos, os móveis, de certa forma também o aluguel pode ser considerado um investimento aí fixo, né? Porque se você pagar aluguel todos os meses, é um custo fixo. Então, são elementos que a gente precisa contemplar. E, feita essa colocação de toda essa estrutura do plano de negócios, a gente vai falar agora sobre o item que o Sebrae recomenda que seja contemplado também, que é a análise de cenários e a elaboração de estratégias. O que é essa análise de cenários? Na administração, se trabalha muito com cenários prospectivos, que são cenários favoráveis ou cenários desfavoráveis. E, Valtesse, eu te confesso que eu não saberia te responder. Por isso que eu recomendo, por exemplo, como eu não sou da área de financeiro, quando eu trabalhava com consultoria, eu recomendava que o empresário ele buscasse alguém no financeiro para poder realizar esse trabalho de consultoria. Né? Porque é importante que seja alguém que tenha know-how, que tenha conhecimento financeiro. Mas o Ramon já afirmou aí que existem, né, Ramon? Como eu estava falando na questão dos cenários, a ideia dos cenários é identificar os riscos. Se a minha empresa ela vai entrar em um cenário de risco muito alto ou de risco baixo. Hoje, se vocês fossem abrir uma empresa de turismo, provavelmente seria um risco alto, né? A gente está vivendo uma pandemia que não acabou, e a gente tem aí um risco muito alto, e esses cenários eles precisam refletir esses riscos. Então, em relação à criação de cenários, existe uma metodologia específica da administração que trabalha com a construção de cenários, e aí, basicamente, o ideal é que você situe a empresa ali no meio, e à medida que você faça essa alocação da empresa no meio, se pense em cenários bons e ruins, porque a minha empresa ela vai abrir em janeiro do ano que vem, mas pode ser que a gente tenha uma continuidade da pandemia, que é o que provavelmente vai acontecer, e a minha empresa ela fecha. Seria um cenário ruim. Um cenário bom é dentro da perspectiva da pandemia, a minha empresa ela se destacar, ela ser muito competitiva e, consequentemente, a gente ter aí, se manter no mercado e ter uma boa lucratividade, né? Então, são cenários que a gente pode construir. E a partir desses cenários, também se pensa a ideia de construção de estratégias. Por isso que eu propus para vocês aquela situação problema, porque naquela situação problema, nós conseguimos enxergar essa ideia de construção de estratégias, ok? O que são estratégias, pessoal? São meios que eu utilizo para elaborados para que a nossa empresa consiga obter determinados resultados, para que ela consiga resolver determinadas demandas. Então, as estratégias elas vão ter essa perspectiva. Tem uma série muito boa, eu vou indicar para vocês, se não tiverem assistido ainda, tá na Netflix, é o Gambito da Rainha, eu acho que é Gambito que fala, é muito boa a série, e fala muito sobre não é da área, não é sobre empresas, mas fala sobre estratégia, fala sobre o jogo de xadrez, que é um jogo que trabalha essa perspectiva da estratégia, da concentração, da reflexão, e eu indico, viu, para vocês, essa série é muito boa. Eu maratonei ela em um final de semana. Eu acho que vai acabar também servindo para vocês enquanto dica aí
de série que reflete sobre estratégias, sobre cenários ruins que podem depois serem melhores. E trabalho em grupo também. Vou deixar de dar spoiler, porque senão vocês não vão querer assistir a série. Mas, assim, recomendo, viu? Muito boa série. Voltando aqui para as estratégias, a gente vai pensar estratégias que consigam atender a esses cenários bons e ruins. Certo? Pessoal, só um minuto. O meu convidado, ele apareceu aqui. Só um instante. Rapidinho, vou só falar com ele, tá? Bom, gente, então, assim, como eu estava falando, a análise de cenários e análise estratégica, e, por fim, a gente aponta a avaliação do plano de negócios. Na administração, tudo precisa ser reavaliado. O planejamento, ele precisa ser reavaliado. Então, é importante que nós entendamos que essa avaliação, ela vai fazer com que nós tenhamos uma prática constante, uma revisão constante desse plano de negócios, porque esse documento, ele é um documento que precisa ser revisto. Por isso que eu falei lá no início da nossa live, esse grande problema que acontece. A maioria dos empresários pegam um plano, engavetam, ou não desenvolvem um plano bem execuível, ou não revêem esse plano, ou só pegam um plano para poder captar recursos, e infelizmente não conseguem dar continuidade. E dentro dessa perspectiva, eu aponto a nossa famosa análise SWOT, ou FOFA para os íntimos, que vai ser utilizada para poder pensar as estratégias da organização, pensar esse ambiente organizacional. O ambiente interno, com os pontos fortes e fracos, e o ambiente externo com as ameaças e as oportunidades. Ok? Então, só para a gente finalizar sobre plano de negócios, nós falamos sobre a estrutura do plano, dissemos que é importante vocês terem essa perspectiva empreendedora, sobretudo de conseguirem enxergar as oportunidades, visualizarem a partir de um planejamento, como é que nós iremos executar o que foi idealizado, o que foi pensado enquanto oportunidade. Por fim, a gente vai estabelecer a captação de recursos e como isso vai ser gerenciado, certo? Então, sobre plano de negócios, era isso que eu queria falar com vocês. Eu ainda vou falar sobre Canvas, mas o nosso convidado, ele já está na nossa live. É um grande amigo meu, que é turismólogo também, é o Tarliton. Eu fiquei muito feliz dele estar participando da live, porque a ideia é fazer com que ele traga para vocês as vivências dele na hotelaria. Então, assim, a gente até combinou um tempo aí para não estender muito, mas o Tarliton tem muita bagagem, tem muita informação para trazer para vocês. Então, meu amigo, fique à vontade. Eu só vou pedir para você, se possível, ligar a câmera, que eu só... Isso, estou vendo aí o Tarliton. E aí a gente... Tudo bem, meu amigo? Tudo bom, estão me escutando bem? Tranquilo, então estamos ouvindo. Tá joia. Pessoal, então só um minutinho, Anderson, cara, obrigado. Só um minutinho, tá? Então, Claro. assim, eu vou só aqui desligar o meu microfone. Vocês focam agora aí no Tarliton, viu? Perguntem, tirem as dúvidas, enfim, aproveitem esse momento. Bom, Anderson e galera, boa noite, né? Satisfação, Anderson, aceitar esse teu pitch, claro, é sempre um prazer, satisfação falar, a gente trocar as nossas experiências, do que a gente viveu ao longo desse nosso acadêmico e esse grande desafio que é
essa área mesmo no sangue no olho, né? Bom, e assim, galera, eu sou, sem demagogia, eu sou formado pela Universidade Federal de Turismo em 2012 e na época eu já queria um emprego, né? Então, o lado que eu tinha em mãos era fácil, era agência e hotelaria. Então, eu peguei o fio na hotelaria, fui fazer o meu estágio no hotel, já ganhando aí, fazendo o nome para sair empregado. E foi mais ou menos isso que aconteceu. Graças a Deus, a primeira grande escola foi o Coty Hotel. Em seguida, fiquei aí dividido com o início do Coqueiro Bi, depois veio o Sesc Praia. Sesc Praia é, para mim, grande hotel escola da hotelaria, diante da sua parte administrativa, organização, as divisões de departamento, aquilo ali somou demais, demais. E atrelado a isso, eu tive a oportunidade de ministrar aula pelo programa do Pronatec, né? Foram 2 módulos, todo gerou aí 8 meses, foi uma grande satisfação. E o boom, para mim, é que eu já sabia que o turismo ia ser um grande desafio aqui na nossa região, tanto pela questão de trabalho, pela questão de bagagem em si. Então, quando eu estava entre Sesc Praia e na aula, eu sentia a necessidade de sair, de explorar mais. Então, foi um momento que eu fui conversando com alguns amigos que já moravam em outros estados, em outras cidades, e um me chamou a atenção e disse, cara, faz o seguinte, faz o seletivo, procura as agências aí que recrutam para trabalhar em navio cruzeiro. E isso já estava com um ano e meio que eu estava, né, 2012 a 2013. E aí eu busquei na internet, na época Rosa dos Ventos, que fica em Fortaleza, e aí eu fiz a inscrição. E lá você faz todo o processo, faz a sua ficha e aguarda ser entrevistado, né? A entrevista ela acontece em 2 línguas, que é português e inglês. Na época, o meu inglês era o básico, tá? O básico. E quando eu fui selecionado para a entrevista, como as perguntas são meio que repetitivas, eu fui perguntando uma galera, na época, comunidade que tinha, e aí fui pegando o feedback, consegui passar, né, na época, para a Florane. Tem, dentro do navio, gente, idade, né? Então, tem vários e vários departamentos. Dessa agência lá de Fortaleza, eles recrutam principalmente bar, restaurante e a parte do housekeeping, a parte de camareiro e auxiliar do camareiro. E é exigido os cursos, né? Na época, fazia ainda bem que Fortaleza, hoje não tem mais, né? Só pode fazer em São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Recife. Mas, graças a Deus, tinha na época aqui em Fortaleza. Então, isso já era para 2014. E nisso, gente, eu não se sentia preparado para vivenciar aquele mundo, porque você tem que ter sangue no olho. É uma rotina de trabalho massiva, são 11 horas de trabalho, para sempre para mais, 13, 14, 16 horas. Você trabalha, dependendo da companhia que você vá, na minha era MSC italiana, então você tinha aí 7 meses de trabalho, né, todo dia, você tinha horas de folga, e eu não se sentia preparado, a verdade era essa. E graças a Deus, gente, eu confesso que eu sou muito abençoado ao longo da trajetória, porque eu tive a oportunidade de subgerir pousada em Barra Grande. Então, para mim, colocando na balança, esse era o momento de ir para pegar essa carga, e sempre fiquei com essa pergunta na cabeça, com essa dúvida, querendo, por quê? Porque eu me preparei, gerei expectativa e não ir, mas vamos viver um dia de cada vez, né? Então, vi lá em Barra Grande, torno de 2. Depois de Barra Grande, fui para Cambuci, depois de Cambuci, fui para São Luís, um pouco de trajetória. Depois eu dou uma lida aqui nas perguntas, tá, gente? Eu vou relatando para não perder Então, ao meio disso,
Maranhão, Ceará e Piauí, eu senti que eu estava me perdendo um pouco. E eu lembro demais, demais dos conselhos que quando você está se perdendo, busque de onde você começou. Então, eu decidi voltar para casa, Elis Correia, e nesse retorno, passando ao longo na BR, eu vi um outdoor do Carnaubinha, né? E eu lembro, na época de acadêmica, assim que o Carnaubinha foi inaugurado, isso em 2001 para 2012, inclusive nossas fotos de formatura foram lá no Carnaubinha, 2012, bem compacto, não tinha tanto complexo ainda. Eu passei por lá com o currículo pronto e deixei, né? Isso já é 2016, não, 2017. E eu não tinha embarcado ainda. Fui, ganhei a oportunidade, como novamente no passo a passo dentro da hotelaria, como recepcionista, né? Então, eu entrei como recepcionista, passei antes como mensageiro, fui recepcionista, depois subgerência, depois gerência, e aí foi um momento em que eu não me encontrava. E nesse momento, profissionalmente, pessoalmente, eu senti a necessidade de voltar e eu retornei. E aí eu fui novamente subindo, né? Fui recepcionista auditor, e depois de recepcionista auditor, eu estava entre central de reservas e comercial. Tudo isso, gente, no plano de 2017. Foi quando eu recebi uma ligação, nunca vou esquecer desse dia, na quarta-feira, assim, 3 da tarde, quando eu olhei um DDD 85, era da agência lá de Fortaleza. E eu olhei da minha colega do lado, e eu disse, gente, se for, eu não vou perder essa oportunidade. Né? Nessa oportunidade, fui conversar com o dono, expliquei. O bom do Carnaubinha, o seu Chico, que é um piauiense, e sinceramente não é porque é o emprego que eu estou agora, é porque eu realmente estou no projeto, e ele é um cara altamente diferenciado. O que ele me disse foi, cara, é o seguinte, vá, viva a sua experiência e retorne para cá. Querendo ou não, gente, foi um investimento que ele fez, porque imagina, se eu não tivesse ido, imagina se como um empreendedor, como um cara que não quer perder um funcionário que está em ascensão, o cara está ali na central de reserva, vai ser o comercial do hotel, e ele podia colocar salário maior, mas ele sabia que na minha cabeça ia estar sempre a dúvida, aquela vontade de vivenciar isso. Então, foi um investimento que ele fez. E fui, né? E aí, gente, é uma experiência que quem puder fazer, faça, tá? Antes de qualquer coisa. Um ensinamento que eu escutava muito, muito na universidade, que era, e sim, essa aqui eu vou responder logo, gente, eu me sinto realizado. Eu escutava muito, tenha um domínio de alguma língua, espanhola ou inglesa, se preferir a inglesa, porque ela é a linguagem universal. E quando você sai, gente, do Brasil, o Brasil é simplesmente um país sul-americano. E outra coisa, a visão que a parte lá dos cruzeiros, principalmente dessa companhia, tem quando recebe um brasileiro, você já vem com uma faixa escrita, você é malandro, você é preguiçoso e vai ter trabalho com você. Né? Então você sofre um pouco até conseguir respeito, até conseguir uma promoção, até conseguir alguma coisa nesse sentido. E, gente, a trajetória foi essa. Rio de Janeiro, Roma, vamos lá explicar também depois do processo, daqui a pouco eu explico o processo para recrutar para o Cruzeiro, como que acontece até chegar no... Então, cheguei Resina, Rio de Janeiro, Brasília, Brasília, Roma, Roma, Veneza. Meu embarque foi em Veneza. Na época, estava fazendo ali o Mediterrâneo, né, que são... O cruzeiro lá demorava 5 dias. Então, embarque e desembarque era em Veneza, a gente passava em Veneza, Bari na Itália, seguia para a Grécia, fazia 3 cidades gregas, que era Catácolo, Mykonos, Pireus. Depois a gente ia para Albânia, em Saranda, e depois em Dubrovnik, na Croácia. A gente ficou fazendo trajeto aí ao longo de 3 meses. Em seguida, a gente veio para cá,
fazia a travessia, que o embarque era na Argentina e o desembarque também na Argentina. Já aqui eram 9 dias do cruzeiro. Gente, e o processo todo do cruzeiro, para que vocês são, né, ele aconteceu em 2013, a entrevista. 2014 recebi data, não fui, neguei. Em 2015 recebi outra data. O que é receber data? É você ser selecionado. Porque quando você faz todos os cursos pela agência, você automaticamente você não tem a sua data específica, você fica aguardando, né? E eu, por sorte, foi bem rápido. Outras pessoas demoram um ano para ser chamado. E eu peguei 2 datas, mas sempre estando perto da agência. Eu coloquei para eles que era uma experiência que eu estava tendo de terra, que infelizmente eu não poderia ir mais, que eu estava à disposição da agência. Esse é um primeiro passo, gente, que na vida profissional a gente deve ser sincero em tudo, em tudo. A sinceridade, ela sempre vai prevalecer. Não adianta você vir com uma justificativa, com explicação, com palavras bonitas, porque vai cair. E quem está escutando sabe quando a pessoa está falando a verdade. E assim eu acho, né? Eu acho que aconteceu, porque nesse momento que me chamaram pela terceira vez para ir, eu senti que foi a minha necessidade que me assegurou aí. Então, o porquê que eu decidi ir nesse momento, nessa ligação do Carnaubinho? Porque eu já me sentia preparado. A minha bagagem em terra, ao longo dos trabalhos, o que já tinha passado, as experiências profissionais e pessoais, aquilo ali já tinha me dado uma segurança maior para enfrentar uma coisa maior que é o navio. Gente, aquilo ali são várias culturas, várias culturas. Graças a Deus eu não tive tanto impacto, mas teve amigos que na primeira cabine lá, você fica na cabine com pessoas de outros países, que ficaram com indonesianos. Agora você imagina, a Indonésia que tem uma outra religião, que tem outra cultura na alimentação. A cabine, ela tem um cheiro muito forte, talvez os indianos, enfim, então tudo isso é um impacto muito. Você deve respeitar e tomar muito cuidado. Então, você deve também ter muito sangue no olho. Quando eu cheguei, né, no navio, já estava com essa bagagem, com tudo, e não senti. Todo mundo fala que se passar dos 3 primeiros meses, você vai-se embora no seu contrato. E foi mais ou menos isso. Quando eu retornei para... Acabou meu contrato, isso em 2018, eu volto para o Pinha, e eu já senti um impacto por conta do mercado. Eu saí em 2017 com a visão, já em 2018, a realidade comercial aqui já não era o quanto a gente esperava, então foi o primeiro desafio, porque eu estava com bagagem muito grande, pelo menos na visão de todos da diretoria, para fazer acontecer tudo aquilo. E foi outra experiência, outro ensinamento, porque não é só a bagagem onde você passou, você tem que sentir, né? Em um período curto, que fiquei no Carnaubinho em 2017, quando eu retornei no outro ano, 2018, mas eu tinha que sentir qual era a realidade do mercado, qual era a realidade da nossa cidade, a realidade do hotel, o que é que o hotel precisa. Então, tive que recomeçar. Somente em 2019 que eu consegui engatar com as ações comerciais do Carnaubinho. O Ron foi muito bom na época de 2019, o Carnaval também. A gente enquadrou 2020 com muitos planos, né? A gente tinha apresentação e visita ao longo de todo aqui o nosso Nordeste, chegando à parte Sudeste e Sul, quando chegou aí para a pandemia, né? E nos afetou, claro, com toda a nossa classe do turismo. A gente sabe que é a primeira a ser afetada, porque quem trabalha com hotelaria, dentro dessa perspectiva, ela é uma atividade que quem compra é quem tem um adicional, já está com tudo pago, né? E nesse momento de a gente ficou
pensativo, muito, muito, muito mesmo. Tá todo mundo me ouvindo? Por gentileza, coloque OK, só para não perder o raciocínio. Pronto, joia, obrigado. Então, nosso primeiro desafio, gente, o Carobinha, ele tem hoje, né, eu chamo hotelaria convencional, quem compra direto, e tem o clube de férias, que depois isso é ramificação dentro da hotelaria. Juntando daí mais de 80 e poucos funcionários. É muita gente, muita gente. E todo mundo se perguntou, e agora? Está todo mundo desempregado? Então a gente teve a reunião, a gente utilizou os recursos do governo. A nossa primeira missão foi não fechar. O Chico chegou para nós, a diretoria, e a gente é composto de líderes, né, cada setor, e nós não iremos fechar, mas a gente vai reduzir, e a gente precisa que cada setor puxe alguém para trabalhar nesse período, que nós não iremos fechar, iremos seguir o que deve ser seguido, e aí foi, gente, o maior desafio e também a maior aula que eu passei em toda a minha vida. Nem os 4 anos e meio, conto 4 anos e meio porque eu peguei a greve, mas nem os 4 anos e meio da universidade eu aprendi tanto quanto esse período de pandemia. O porquê que a gente não fechou? Primeiro, no momento que você fecha, a marca Carnalbinha, que tem, na época tinha 8 anos, agora já tem 9 anos, ela iria sofrer um impacto. Segundo, o desafio de você passar a pandemia trabalhando, seguindo na pé, assumindo o compromisso, assumindo os riscos, os riscos tanto comerciais quanto de saúde, nada ia se comparar do que todo mundo em casa ou por alguma aí ação do governo, né? Então, esse foi o segundo. E o terceiro é do cada passo, cada progressão da pandemia. Então, no início, a gente teve uma série de pedidos de cancelamento, né? E graças a Deus, colocando aí questão de porcentagens, a gente conseguiu converter 40%, né, de todo o verso, claro que a gente perdendo 60%. Agora, se você colocar na visão macro, gente, na visão maior, dentro da área do turismo, hotéis fecharam, tiveram aí percas de 98% de cancelamentos, então foi uma situação difícil. A nossa medida depois era adotar todos os protocolos, e gente, a gente sofreu, né? A gente sabe, claro que eu não vou apontar, mas a gente sabe da dificuldade que é se compor protocolos e seguir protocolos, né? Graças a Deus, essa parte norte aqui do Piauí, a gente não teve um resultado tão negativo quanto outras partes do Brasil. Graças a Deus. Mas por falta de controle, por falta de fiscalização, de vigilância, foi outra visão que a gente teve ao longo disso aí tudo, né? Então a gente sofreu muito, a gente fica na perspectiva de que o hotel estava seguindo o protocolo, tendo gastos que a gente não estava entrando dinheiro, então teria que ter um gasto com limpeza, com distanciamento, com álcool em gel, com outros produtos de higienização, tudo para dar segurança ao hóspede, né? Trabalhando com 30%, trabalhando com 50%, avançando para 70%. Hoje a nossa ocupação é de 80%, o máximo. Então a gente sofreu a cada protocolo que seguia. Vai até junho, vai até julho, vai até agosto, vai até setembro. Bem, hoje a nossa realidade é de alguns, como outros hotéis do Brasil, né, que é o fenômeno do turismo regional. Né? Então, a gente tem hoje a ocupação máxima tolerável, que é 80%, isso nos finais de semana, e meio de semana a gente oscila entre 58% a 60%, né? Fica nessa faixa de ocupação. Então, assim, gente, eu acho que eu dei um pouco, né, de essa minha experiência dentro da hotelaria, é bem rápido mesmo, mas a minha maior dificuldade, isso
antes da pandemia, a ingressar no mercado do turismo, é porque aqui a gente, se for olhar para Parnaíba, para Luiz Correia, a gente tem poucas opções, claro, mas a gente deve ser humilde, sabe? E outra coisa, isso dentro da parte de hotelaria. O turismo, como todo mundo aqui já passou por isso, sabe, as ramificações que tem são diversas, agências, operadoras, hotéis, pousadas, a parte de hotelaria, a parte de você dar aula, projetos, e por aí vai, né? A parte mesmo de empreender. Agora, nesse período de pandemia, é o momento de você pensar na caixa, e sem demagogia, sem nada fora do comum, nada mesmo. O que é nosso pensar fora da hoje, né, para nós do Carnaubia? Tínhamos produtos em que apostávamos por unha e dente, né? Maravilha, Anderson. Em que a gente apostava demais, sem conhecer o que tinha mais na região, o que tinha para ser explorado mais na região. Então, a gente tem a parte de parceiros de delta, parceiros para explorar passeios. Então, isso é que nos unir. Então, a forma da parceria, né? Ninguém está só nessa parte do trend. E como o Anderson aqui destacou, que tem pessoal de Pedro II, então tem aí as trilhas que vocês podem explorar. O que mais, Anderson? Tem aí outras pessoas? Quais as cidades? Tá, então, na realidade, esse curso ele é um curso à distância. Eu não sei se eu havia comentado com você. E aí ele abriu em Teresina, mas tem 5 polos. Tem Teresina, São Raimundo, maravilha. Campo Maior e Pedro II, entendeu? Então, só quem é da região norte aqui somos nós dois. Todo mundo é... tá joia. Entendeu? Tá bom. Obrigado, Anderson. Amigo, eu que agradeço. Só um minuto. Tem um probleminha aqui. Meu amigo, eu que agradeço. Os meninos, só rapidamente aqui, eu vi algumas perguntas, mas eu acho que ao longo da fala o Tarleton já foi respondendo, né? Sobre a questão do inglês, que a Lucy perguntou, você falou sobre isso. Questão cultural também você destacou, né? Ramon perguntou sobre o maior desafio de ingressar. Você já relatou também, eu creio que todas as perguntas, o Valtes perguntou sobre a questão do que vocês enfrentaram na hotelaria, você já situou, né, a realidade atual do Carnaubinha. Tem alguma pergunta, pessoal, que vocês queiram fazer direcionada para o Tarly? Alguma coisa que passou despercebido? Fiquem à vontade. Vamos lá, Rogério. Boa noite, Tarly. Boa noite a todos, mais uma vez. Eu até deixei no chat a pergunta, mas eu vou reforçar aqui. Sou de Pedro II. A gente está vivendo realmente um momento de muita incerteza, né? Então, você com essa visão macro, com essa experiência, e que está antenado num horizonte maior do que o nosso aqui no embrião Pedro II e região, quais são as perspectivas agora, em vistas que o Brasil nem saiu da primeira onda e poderá entrar na segunda onda dessa triste realidade da Covid-19, enquanto que o turismo tenta sobreviver? Obrigado. Obrigado, Rogério. Bom, Rogério, nós todos, né, que estamos aí dentro do turismo, sofremos com isso, essa incerteza, né? E eu sou um cara que eu gosto muito de programação, acompanhamento e execução. Só que sempre que eu coloco isso na diretoria, ele pergunta como é que a gente vai fazer uma perspectiva do que a gente nem sabe que vai encerrar esse protocolo. E se tiver a segunda onda, se tiver... Bom, então, para responder isso, o que é a nossa primeira iniciativa? É trabalhar o que a gente tem, é enxugar o máximo, né?
dependente das suas ramificações, da sua área dentro do turismo. Pronto, no momento que você tem isso, a gente tem que trabalhar com a parte consciente, ou seja, seguindo os protocolos que existem dentro do município. É como se fosse já um trivial, né? Segue a mesma distanciamento, uso da máscara, álcool em gel e tal, é o trivial. Segundo, a gente tem que partir, como eu falei, pensar fora da caixa, não olhar somente para si, mas olhar uma parte um pouco maior. Então, a gente busca as parcerias. Quem é que nós iremos buscar com os parceiros? Quem seguir o mesmo pensamento nosso. Lembrando, o que é parceria? É onde você... É como se fosse uma mesa redonda, tá? Todo mundo aqui segurando a mesa redonda. Se alguém não segurar, ela vai pender. E isso vai dar um problema. Então, nesse momento, busca de parcerias dentro da sua área, tá? Que essa filosofia de turismo responsável, aí começa a explorar como que vocês podem se ajudar. Vamos pensar, é desconto, ou um clube de vantagem, não sei, ou no momento que um estiver consumindo no estabelecimento, automaticamente no outro já tem também suas bonificações. Para nós do turismo, aqui da hotelaria, a gente, de cara, né, e foi um tiro no pé, graças a Deus deu certo, mas depois a gente já teve que puxar, veio da promoção. O primeiro pensamento como é que você faz promoção de algo que você não está vendendo? Complicado, né? Então, o que é que a gente... o nosso segundo passo não foi em dar a promoção, mas foi tratar bem e melhor o hóspede, porque é escutar o que o hóspede quer. E nesse momento, a gente chamou para perto de nós os parceiros, né? A gente, por exemplo, tem aí as parcerias de restaurantes e bares, então a gente faz indicação, questão de esportes, a questão de passeios. Então, tudo isso a gente conseguiu formatar como se fosse um pacote, mas ele estando ali, visitando cada ponto, cada polo. Esse foi o primeiro e é o nosso primeiro. Eu acho que, finalizando a tua pergunta, Rogério, a perspectiva que a gente tem nesse momento é essa, tá? De trabalhar um dia de cada vez, fazer parceria nesse momento, parceria consciente. Participei agora de um movimento, inclusive de uma live de uma galera lá de São Paulo, o Movimento Supera Turismo, que é isso, gente. Nós que somos profissionais da área, não temos como permitir, né, a nossa maior dificuldade com os hóspedes é a questão da educação, né? Então, seguir protocolo deve estar. Como é bom viajar, como é bom conhecer, como é bom ter o paladar diferente, mas hoje a gente precisa disso de uma forma mais responsável, de uma forma mais solidária. Através disso, a gente vai conseguir avançar sempre aos poucos. Eu não sei se respondi a tua pergunta, Rogério, mas é a nossa ação, o que a gente está fazendo hoje é isso. Beleza, muito obrigado e já me ajudou muito aqui, viu? Muito obrigado, Tarlton. Imagino, satisfação. Tarlton, eu sei que a gente tinha combinado aí 15 minutos, mas eu vou te deixar curtir a quarta-feira à noite, né? Porque hoje é dia de futebol, para quem gosta. Mas assim, depois me passa o teu programa de cruzeiro, porque a Lucy queria saber, e tem um pessoal que tem interesse, né, em entrar na área de cruzeiros. A gente sabe que agora está parada, né? Mas isso vai voltar um dia e depois você me passa. A gente pode até, quem sabe, marcar uma outra live, se for o caso, e você pode especificar melhor, mas se você quiser deixar alguma dica rápida sobre essa questão dos cruzeiros, a indicação do programa que você fez, eu agradeço. Aí a gente finaliza para deixar você curtir seu quarto. Trabalhou o dia todo, né? Tá joia, Anderson. Assim, existem várias agências que recrutam, né? Rosa dos Ventos do Brasil, tem a Puma Tour, tem a Caribe, tem a Costa, isso tudo tem na internet, né? Vocês pesquisam. Anderson, eu vou deixar meu contato também, tá? Qualquer dúvida sobre isso, pode me perguntar. Horário comercial, mas
Isso, a gente sabe que o latino, propriamente o brasileiro, vai ter aí suas limitações para ingressar em outros países. O Cruzeiro para agora realmente não vem, né? Tem a galera que está bem aí tensionada, a galera que vive disso, mas enfim, a nossa realidade tem que se reinventar, né? Então, na internet, várias ainda oportunidades para você já atribuir, vai aí se promovendo, vai utilizando os benefícios que tem na internet aí para trabalhar o inglês, vai somando outra língua, é muito importante e você vai sair na frente. Meu amigo, tem que arregaçar a manga, tem que suar, tem que molhar a camisa. Esse é o momento, não tem para onde, cara, não tem para onde. E, e é essa satisfação. Trabalhar com turismo é maravilhoso, é desafiador, mas é muito, muito recompensador, cara. E só para finalizar aqui a fala do Tarleton, para que a gente também possa concluir a nossa aula, eu acho que é importante também essa ideia que você colocou de que o turismo sofreu muito, mas que está se desenvolvendo uma série de ações estratégicas para poder recomeçar, né, para poder trabalhar em rede, como você bem colocou, que está sendo desenvolvido esse trabalho em rede, e a gente está debatendo sobre essas questões, estratégia, planejamento, trabalho compartilhado, e é legal você colocar essa experiência que vocês estão vivenciando para poder fazer com que os alunos consigam aplicar isso, quem sabe, nos seus municípios, nos seus destinos. E só para finalizar, tá, então eu vou deixar registrado isso no ao vivo e no gravado, quando for possível, nossa turma só vai encerrar em 2000 e... Quando é que vocês concluem, minha gente? Eu sou péssimo com datas, eu acho que vocês terminam em 2022, não é isso? 2022. 2023? 2023, Pronto. 2023, Vamos é um ver se a gente mandato consegue. aqui, né? Pois é, vamos ver se a gente consegue fazer uma visita técnica no Carnaubinho, né? Aí eles vêm lá dos polos, quem sabe aí um dia se organizam para a gente poder fazer e eles conhecerem esses setores. Eu vou te aperrear depois sobre isso, viu? Em um outro momento, quando for possível, né? Vamos amadurecer a ideia, vamos amadurecer, serão todos bem-vindos, satisfação, viu? Beleza, meu amigo, pois um abraço, viu? Tudo de bom, te agradeço. A gente agradece por tudo. Tchau, tchau, satisfação, meu amigo. Até mais. Boa noite. Boa noite. Pessoal, vocês me ouvem, me veem? Sim, né? Eu sei que a gente, infelizmente, não pode fazer a visita técnica agora, mas é algo que eu quero poder vivenciar com vocês, porque eu acho que é muito necessário vocês conseguirem ter essas vivências de participarem de contextos, verem empresas grandes. O Carnaubinha faz parte de um grupo do Piauí, mas é um resort muito grande. Então, espero que a gente consiga aí, em 2021, quem sabe 2022, fazer uma disciplina mais prática, né, para que vocês conheçam os setores, e a gente vai conseguir até uma cortesia aí para ficar no Carnaubinha, né? Vou aperrear o Tarleton sobre isso. Mas a gente deixa isso para uma outra live. Gente, só para nós finalizarmos. Eu sei que já vai dar 9 horas e eu sempre me estendo muito, eu sei que eu falo demais. Mas é porque a nossa última live eu preciso registrar o meu apreço por vocês. Ó, eu vou mostrar rapidamente. Nós finalizamos a nossa aula falando sobre o plano de negócios. Eu queria compartilhar com vocês rapidinho só o seguinte, só um minuto. É um cronograma que nós colocamos para os professores tutores das datas que nós havíamos acordado que possivelmente seriam os nossos trabalhos, dos estudos de caso. Então, vem a parte boa da live, né? Falamos com o Tarleton, agora vem a parte dura, hard, trabalho. Vamos lá. Eu vou abrir aqui rapidinho, só um instante.
Está dando um erro aqui. Lucy não é uma espécie de seminário. Só que eu não quero utilizar essa nomenclatura porque dá uma ideia de ser algo muito sério, né? É mais uma exposição oral dos estudos de caso, tá bom? Não vai ser seminário, mas como eu mandei para vocês as regras, vou tentar compartilhar bem aqui para mostrar, porque eu não estou conseguindo a que eu queria compartilhar com vocês. Só um minuto. Mas vai ser mais uma exposição oral, tá? Que eu quero discutir com vocês, entender o que foi aprendido na disciplina. Sei que são muitos conceitos aí da administração, e foi uma disciplina que a gente queria vivenciar uma prática, a ideia era visita técnica, mas não foi possível. Mas vai acontecer. Só um instante de novo para eu tentar ver se eu consigo compartilhar aqui a tela. Pronto, acho que agora vai dar certo. Vocês estão vendo minha tela do Word? Sim, sim, beleza. Bom, gente, ó, só para explicar para vocês. Isso é algo que ainda não está definido, foi colocado para os professores tutores, né, e aí eu coloco para os presentes para que a gente possa acordar com vocês, porque, como vocês bem disseram na última live, eu decidiria as datas. Mas, assim, ó, a atividade 1, que é aquela dos estudos de caso, que vocês vão se reunir, fazer a análise dos estudos de caso e colocarem, responderem aquelas perguntas, pesquisarem sobre as empresas, ela seria nessas datas, na próxima semana. No caso, os polos de Campo Maior e São Raimundo seriam juntos, dia 1/12. Os polos de Teresina e Oeiras, dia 2/12. E o polo de Pedro II, que tem 7 grupos, seria no dia 3/12. Próxima semana, segunda, terça e quarta, eu acho. Não, é terça, quarta e quinta. Professor, mas a gente tem até o dia 8. Eu sei. Só que se a gente conseguir antecipar isso, é melhor para vocês e para mim, porque vocês vão ter uma prova dia 23, né? Então, se a gente conseguir antecipar isso para a próxima semana, se alguém não puder, me fala, entre em contato comigo, mas eu preciso que os grupos participem, que todos participem, porque vão ser como se fossem lives, só que vocês é que vão estar à frente disso, certo? E aí, se tiver alguma dúvida, consultem aquele vídeo que eu disponibilizei no nosso canal no YouTube e na plataforma. E a atividade 2, que se encerra até o dia 14/2, eu coloquei na mesma sequência de ordem dos polos, 8/12, 9/12 e 10/12. Salvo engano, é terça, quarta e quinta também, tá? E aí vocês iriam apresentar o Canvas do Sebrae, e a gente finalizaria essa parte de atividades da disciplina. Professor, precisa entregar alguma coisa? No Canvas vocês vão precisar fazer o Canvas. Então, vocês vão elaborar o quadro de negócios, vão baixar ele em PDF e vão apresentar para a gente, tá bom? Então, seria a mesma logística desse aqui, só que é uma exposição de um trabalho elaborado de uma empresa criada por vocês, de qualquer segmento do turismo que nós estudamos. Vou interromper. Todo mundo viu as datas, eu ainda não disponibilizei no Cigarro. Alguém tem alguma objeção? Tem alguma... Não pode? Deixa eu tentar ver aqui o chat. Estou de boa, acho que dia 2. Então, esse conceito de economy sharing, na realidade, é um conceito... Eu não disponibilizei nenhum texto para isso específico, mas eu vou procurar um texto e vou disponibilizar na plataforma, viu, Luci? Para que vocês possam ter mais embasamento teórico. É porque é um conceito muito, muito contemporâneo e fala sobre as novas abordagens da administração. Viu? Pessoal, vocês viram as datas. Alguma dúvida? Tranquilo. Podemos seguir. Falem agora ou se calem para sempre.
Dizem que quem cala consente, ninguém levantou a mão, então acho que é um sim, né? Então as datas estão definidas, qualquer dúvida, não deixem de apresentar nas datas. Se tiverem dúvidas, me procurem, eu vou estar disponível, vocês sabem onde me procurar, mandem um sinal de fumaça, enfim. E só para a gente finalizar, eu sei que já são 9 horas, eu ia falar sobre o Canvas hoje, mas eu vou gravar um vídeo para vocês explicando o Canvas. Pode ser assim? Porque eu ia explicar o Canvas, mas a gente se estendeu muito, e acho que ainda vai para 9h30, aí eu gravo um vídeo e explico para vocês. Tá, gente? Tem texto sobre o Canvas, eu disponibilizei na plataforma. Então, gente, na aula de hoje nós falamos sobre o plano de negócios, nós tivemos uma conversa bacana com o Tarleton sobre a área de hotelaria, ele falou como é que ele se inseriu no mercado de trabalho, eu acho que é legal vocês ouvirem de quem trabalha, não só me ouvir, mas ouvir de quem trabalha com turismo sobre como é que é o turismo e como é que está sendo esse processo de retorno com quem trabalha diretamente na hotelaria. E eu queria agradecer, foi um prazer estar com vocês mais uma quarta-feira. Nas quartas-feiras a gente geralmente usa rosa, hoje a gente está de branco e cinza, mas foi ótimo estar com vocês e nos vemos na próxima semana, terça-feira, ok? Então, eu vou disponibilizar amanhã o calendário dos grupos, mas começam com Campo Maior e São Raimundo na terça-feira, 7h, ok? Tchau, tchau, e até a nossa próxima semana. Um abraço em todos. Obrigado, viu?